Olá, tripulação, bem-vindos à aula de número 2 do nosso mini curso de noções básicas de aeronaves e hoje nós vamos aqui falar sobre conhecimentos técnicos, a matéria de número 2, a matéria que chama Conhecimentos Técnicos em Aeronaves, onde nós vamos, obviamente, estudar a aeronave como um todo. Vamos revirar o avião de dentro para fora e eu vou tentar mostrar aqui um resumão de tudo que o piloto estuda nessa parte da matéria e falar alguns conceitos bem básicos para você sair daqui sabendo identificar algumas partes dos aviões. Lá na nossa primeira aula em teoria de voo, a gente já viu a questão aerodinâmica e agora a gente vem para a questão estética, tanto interna quanto externa, parte física, o que tem lá dentro, o que tem lá fora do avião, quais são as partes. Então, desde já, parabéns por ter chegado até aqui, seja bem-vindo, pega o seu material aí e vamos estudar junto aqui a aula de número 2, aeronaves nas definições básicas. Vamos lá, pessoal. Primeiro, a definição mais básica de todas, o que é uma aeronave? Ora, quando você se pergunta o que é uma aeronave para mim, provavelmente o que vem na sua cabeça é um avião, um helicóptero, qualquer uma dos dois ali que são os mais populares. Mas você sabia que existem outros tipos de aeronaves? O que é aeronave para definição básica? É todo aparelho capaz de se sustentar, de navegar pelos seus próprios meios. Então temos aqui a definição: todo aparelho capaz de se deslocar no ar por seus próprios meios, um aparelho que consiga, olha, se esse meu celular tivesse capacidade de sair do chão sozinho, sair da mesa sozinho, e ir até a outra mesa e descer lá, ele seria uma aeronave. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, um drone, que é a aeronave mais moderna que nós temos, é um tipo de aeronave, é um aparelho que consegue se sustentar no ar por seus próprios meios e navegar baseado em algum princípio de navegação, algum princípio de voo propriamente. Tá? Então, qualquer aparelho, então você pode incluir balões, um balão, desde aquele balão de ar quente, se você tem um balão de ar quente que decola ali baseado na diferença de temperatura, você esquenta o balão lá dentro, acontece um efeito com a densidade do ar ali dentro, com a pressão, e isso vai fazer a aeronave decolar, o balão subir. Isto é uma aeronave. Tá? Pode ser tripulada, pode ser não tripulada, mas é uma aeronave. Um balão, um dirigível, um drone, um helicóptero, um avião, qualquer coisa então, planador que consiga se deslocar por seus próprios meios, se sustentar no ar por seus próprios meios, é considerado uma aeronave, ok? E como eu disse, dependendo ali do meio de sustentação, pela forma pela qual a aeronave faz isso, ela pode ser classificada em dois grupos primários, que são os aeródinos contra os aeróstatos. Tá? Então nós temos aqui a definição número 1, já ramificando. O que são aeródinos e aeróstatos? São tipos de aeronaves diferentes. Aeronaves que voam, que fazem o seu deslocamento, fazem a sua função básica de se deslocar no ar, a sua função básica de aeronave, de formas diferentes. Então, por exemplo, quando nós falamos de aeródinos, nós estamos de forma simplória falando das aeronaves mais pesadas que o ar. Aeródino, aeronaves mais pesadas que o ar, que vão voar a partir do princípio de ação e reação, terceira lei de Newton, a partir de um princípio de eu me desloco, no caso do avião, por exemplo, eu preciso de velocidade, criar velocidade à frente para que eu transforme isso em sustentação na asa, e aí essa ação e reação vai fazer a minha aeronave decolar, terceira lei de Newton, ação e reação. Então os aeródinos são os mais pesados que o ar, que voam a partir da terceira lei de Newton. Dá para desmembrar isso aqui muito ainda, mas aqui nós vamos falar só dessa introdução. Tá? Nós vamos aqui também para os aeróstatos. Quando nós vamos para os aeróstatos, já pode levar agora para o lado dos mais leves que o ar. Então são as aeronaves que voam a partir do princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes fala sobre diferença, criação de empuxo quando eu tenho um volume, um corpo se deslocando por um fluido. Então aqui eu tenho no balão, por exemplo, uma diferença, um deslocamento de ar baseado na diferença de temperatura. Eu esquento ali, por exemplo, gera uma diferença de temperatura, isso faz com que o balão suba, isso é princípio de Arquimedes.
ok? Então, os mais leves que o ar, o balão, o dirigível, são os aeróstatos. Os aeródinos são os mais pesados que o ar. Portanto, vale lembrar aí e deixar bem ressalvado aí, qualquer aeronave mais pesada que o ar precise de um princípio de ação e reação é um aeródino, ou seja, a grande maioria das nossas aeronaves são aeródinos, desde o avião, do helicóptero, o alto giro, um planador, o drone propriamente dito, qualquer mais pesado que o ar é um aeródino. Ok, pessoal? Já vamos desmembrando, então já falamos da definição de aeronave e agora nós falamos das ramificações. Tanto os aeródinos quanto os aeróstatos então estão dentro do grupo de aeronaves. Todo aeródino é uma aeronave, todo aeróstato é uma aeronave, o contrário não vale, ok? Bom, dentro desta matéria nós vamos estudar também, dentro de conhecimentos técnicos, é o que eu disse, nós vamos revirar o avião de dentro para fora, nós vamos revirar o avião de dentro para fora, entendendo sobre estrutura do avião, onde o piloto, o aluno, vai entender sobre de que é feita essa estrutura, o que é a fuselagem. Por exemplo, a fuselagem é essa parte aqui do corpo principal, é a parte que fixa no avião as asas, os estabilizadores e a hélice, por exemplo, e tem a função lá dentro de guardar, de levar passageiros e carga, ok? Isso é a estrutura da aeronave, certo, pessoal? Tranquilo até aí? Essa é a minha estrutura da aeronave. Então, é a parte do corpo da aeronave e a gente vai entender o que tem lá dentro, quais são os componentes, de que é formada essa estrutura, ela é de tubos, ela é de cavernas, que são elementos que vão dar a forma para esse corpo da aeronave, enfim, tudo isso vai ser estudado de forma mais abrangente. Então observe que a gente vai estudar desde a estrutura, vamos falar de asa, o que é uma asa, o que tem dentro de uma asa, tudo isso a gente vê dentro da matéria de conhecimentos técnicos. Eu não vou frisar muito na aula de hoje, apenas dizer para você que um avião, de forma bem genérica, tá? Desde um avião mais simples que você puder pensar de instrução até um jato de grande porte. Todos eles vão seguir um determinado padrão, e esse padrão é que é estudado dentro da matéria de conhecimentos técnicos. Porque se você for para uma forma mais específica, é claro que de um avião pequeno, antigo, simples de instrução, existe um monstro de diferença até um jato de última geração que está operando nas linhas aéreas. Então o que a gente vai falar aqui são de padrões. E o que é o padrão? Toda aeronave possui uma estrutura. Essa estrutura é formada por fuselagem, asas e empenagem. Empenagem é essa parte de trás da aeronave aqui, ó. Essa cauda da aeronave, onde eu tenho estabilizador vertical aqui e estabilizador horizontal, que a gente já até comentou um pouquinho da função lá na nossa aula de número 1. Lembra? Então toda aeronave é formada de estrutura, de GMP. O que é o GMP? O grupo motopropulsor. É aquilo que vai gerar a propulsão da aeronave. Então, é o motor da aeronave ou é o sistema de propulsão da aeronave, se pode falar mais corretamente. Se essa aeronave é a hélice ou se essa aeronave é um motor a reação, um jato, né? Então, isso é o nosso grupo motopropulsor. Nesse caso, nós temos uma hélice aqui. E aí nós vamos estudar no nosso estudo mais avançado o que é uma hélice, como é que ela funciona, quais são as partezinhas ali da hélice, de que é feita essa hélice, isso tudo é estudado, tá? Bem como o motor, a hélice estacionada por quê? Por um motor convencional, um motor a pistão igual do seu carro. Como é que funciona o motor a pistão, como é que é o princípio de funcionamento, tudo isso é estudado dentro do curso de conhecimentos técnicos. Então, grupo motopropulsor. E também, obviamente, não menos importante, os sistemas. Para funcionar um carro ou um avião precisa de sistemas. Se não for o sistema de combustível, como é que você vai mandar combustível para o seu motor? Se não for o sistema de lubrificação, como é que você vai lubrificar o seu motor para que ele não se danifique ali com atrito entre as partes internas? Se não for o sistema de arrefecimento, como você vai refrigerar o seu motor para ele não esquentar demais? Se não for o sistema de ignição, como é que você vai dar partida no motor? Entende? Então são vários sistemas e todos esses componentes formam um avião. Tá? Então, estrutura, grupo motopropulsor e sistemas super importantes. Toda essa parte, então nós vamos ter
sistema de ignição, sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema de arrefecimento, sistema de lubrificação, sistema, vamos ver o que mais, de proteção contra o fogo. Uma coisa bem abrangente, é um conteúdo, uma matéria bem abrangente, onde nós vamos ter toda a importância, tudo ali que é preciso saber sobre o que compõe um avião nos seus padrões básicos. Então, essa é a nossa matéria de conhecimentos técnicos, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui mais adiante, agora para finalizar a nossa aula dos comandos de voo. Tá? Então, o que a gente vai focar para valer hoje aqui são nos comandos de voo. E pessoal, aqui nós vamos pegar um assunto muito importante que é como o piloto comanda as superfícies, bem como qual movimento é feito de acordo com qual controle de voo. Primeira coisa que vocês precisam saber, dentro da minha fuselagem aqui, voltando aqui atrás, ó, dentro da minha estrutura da minha aeronave, nas asas, vamos pegar aqui, ó, nas asas, no estabilizador horizontal e no estabilizador vertical, nós temos situados componentes de controle. Nós temos associados ali com essas três áreas superfícies de controle. Tá? Então são superfícies que o piloto vai atuar e essa superfície vai fazer com que haja um controle de voo, um comando para a aeronave. Ok? Isso é super importante. E agora você vai ver como é que o piloto faz uma curva, como é que o piloto faz o avião subir ou descer. Tudo isso a gente vai ver agora. Tá? Então, vamos dar uma olhada no seguinte, pessoal. Primeiro vamos falar dos controles, das superfícies. Existem superfícies que nós chamamos de superfícies primárias. O que são as superfícies primárias? São as superfícies que vão fazer a função de fato acontecer. Por exemplo, a superfície que faz o avião fazer uma curva. Como é que chama essa superfície? Ela é considerada superfície primária ou principal, porque ela faz um movimento básico. O avião ele é composto de 3 eixos imaginários e ele vai ter 3 movimentos em cima desses eixos. Então eu tenho o movimento de subir e descer, que nós chamamos de arfagem ou tangagem. Arfagem ou tangagem, ok? Esse movimento através de um eixo. Tem o movimento de rolagem, que é o avião fazendo curvas, rolando, como uma moto que rola, né? Quando você deita a moto ali na curva, ela rola. Movimento de rolagem. E o movimento de direcional, que é a nossa guinada. Tá? Então, arfagem ou tangagem, rolagem ou guinada, nariz. Tá? A gente vai ver isso melhor ali no simulador. Vou jogar isso aqui no simulador de voo para vocês entenderem. Mas antes eu vou dar uma brifada teórica aqui para vocês poderem visualizar essas superfícies em atuação. Tá? Então, vamos aqui pensar algumas coisas. Na nossa asa, existe uma superfície chamada aileron. O aileron é uma superfície que o piloto comanda para que nas asas haja um desequilíbrio entre um aileron de uma asa e o aileron da outra asa. Isso faz o avião rolar, fazer curvas de rolagem. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Então, nas asas eu tenho os ailerons. Vamos brifando, vai anotando aí, porque daqui a pouco eu vou mostrar no simulador para vocês. Tá? Então, nas asas nós temos o aileron. Lá atrás, na empenagem, a empenagem, vale lembrar, fazendo a revisão, a empenagem é toda essa parte de trás aqui do nosso avião, tá vendo aqui, ó? A empenagem é composta por estabilizador horizontal e estabilizador vertical. Vamos começar falando do vertical? Estabilizador vertical tem um componente móvel aqui que chama leme de direção. Esse leme de direção é uma superfície que faz assim, ó, e ele mexe com o nariz da aeronave, para um lado e para o outro. Então, aileron na asa, no estabilizador vertical, o leme de direção, movimento direcional, virar o nariz, apontar o nariz para um lado ou para o outro, ok? E por outro lado, nós temos também o profundor no estabilizador horizontal, uma superfície que sobe e desce, fazendo o avião gerar
rotação, profundor. Então, esses três caras, aileron, leme e profundor, são as três superfícies primárias, são os três caras que vão comandar todos os movimentos em voo. Você tem três possibilidades. Tem possibilidade de rodar, rotacionar, que é a rolagem. Você tem possibilidade de subir o nariz ou descer, que é a arfagem ou tangagem, chamado assim, né? Ou você tem a possibilidade de direcionar o seu nariz através do movimento que a gente chama de guinada, que é através do leme de direção. Certinho, pessoal? Então, esses são os comandos, as superfícies. Como que o piloto controla isso? Através dos comandos de voo dentro da cabine, baseado em duas posições básicas. Em manche, que é o nosso volante, digamos assim. Então nós temos o manche que vai fazer dois movimentos, ou o piloto pode empurrar para frente ou para trás, ou para um lado e para o outro. Estão vendo aqui, ó? Aqui ele fala em ir para frente e para trás, e aqui nesse ele fala de puxar para um lado ou para o outro. Ou então, através, ó, lá embaixo ali dos pedais, os pedais também vão atuar. Vamos ver agora lá no simulador de voo como é essa atuação? Então anotem aí, ó, manche e pedais. O manche e o pedal vai fazer com que o piloto acione aquelas três superfícies e a gente vai ver na prática agora como. Então vejo vocês ali dentro do simulador para a gente fazer a parte final dessa nossa aula, ok? Então vamos lá, já já a gente se fala ali. Pessoal, bem-vindos a dentro do nosso simulador de voo, e eu tenho aqui para vocês uma aeronave onde eu vou aplicar alguns comandos e vocês vão ver qual é a função de cada um desses nossos controles de voo. Aqui no cantinho eu tenho uma telinha onde eu tenho a parte interna da aeronave, e eu vou deixar bem claro aqui para vocês como se atua isso. Ó, aqui nós temos o manche, né? E lá embaixo os pedais, tá vendo? Os pedais estão ali abaixo, tá? Então vamos ver como é que funciona o manche primeiramente, tá? O manche, pessoal, existem duas possibilidades. Ou você pode mexer com o manche de forma lateral, e aí obviamente quando você mexe lateral você vai para o movimento de rolagem. O que está acontecendo aqui, pessoal? Quando você mexe no manche, observem essas superfícies nas pontas das asas aqui, são os ailerons. Observem o que vai acontecer. Vou até colocar esse avião voando aqui em uma situação para ficar mais fácil, só a referência, tá? Só para ficar com um plano azulzinho ali de fundo. Então, ó, vamos aqui, vamos parar de subir aqui e vamos mexer no manche, tá? Pronto, pessoal, com a nossa aeronave voando aqui, vamos ver o que acontece? Olha só, eu vou dar manche totalmente para a direita e a gente faz uma análise, ó. Manche totalmente à direita, vamos analisar lá? Olha o que acontece aqui. O aileron da asa esquerda está descendo e o aileron da asa direita subiu. Conseguem observar isso? Ó? Olha como esse aileron está deslocado aqui para cima. E do lado de cá, o aileron deslocado para baixo. O que acontece aqui? Acontece um efeito de ganho e perda de sustentação. Esse aileron que desce, a sustentação da asa é aumentada, portanto essa asa sobe. Por outro lado, neste aileron da asa direita, a sustentação é quebrada, portanto a asa afunda, ok? Então isso está sendo comandado pelo piloto através lá do nosso manche, lá do nosso comando. Olha como o manche está virado aqui para o lado direito, ok? Então manche para a esquerda ou para a direita atua nos ailerons, ok? De forma mais avançada, a gente vê isso em teoria de voo depois, em outras aulas mais avançadas, mas até aqui eu só quero que vocês associem comando com superfície, tá? Então vamos voltar aqui para a estabilidade. E agora, pessoal, o segundo movimento que eu vou fazer vai ser o de arfagem ou tangagem, que é subir ou descer a aeronave. Como? Através de... Vou até deixar numa vista lateral aqui para vocês, ó. Através de puxar ou empurrar o manche. Então, vamos puxar o manche e ver o que acontece. Reparem que eu vou puxar nessa superfície aqui, que é o profundor. Vou puxar tudo, ó. Ótimo. Puxei.
Quando eu puxei, o que aconteceu? O nariz está subindo. Então, o que aconteceu aqui atrás? O meu profundor subiu. E por um efeito aerodinâmico também, o ar que vinha sendo deslocado por aqui bate, é empurrado para cima, como reação nasce uma força que empurra essa superfície para baixo. E como eu estou empurrando essa superfície que está aqui para baixo, olha o que acontece com o nariz se ergue. Então aqui eu estou fazendo um movimento de arfagem, levantar o nariz, ou tangagem, tá? São dois nomes para o mesmo movimento, ok? Então a gente chama isso também de cabrar e picar, mas eu não vou também entrar nessas questões mais avançadas. Vamos deixar bem simplesinho aqui para vocês poderem entender. Então o piloto comanda o manche para frente e para trás, a aeronave vai ou subir, agora vou empurrar para frente o manche, ó, empurrando o manche para frente, a aeronave vai descer. É claro que a gente não pode de forma nenhuma fazer isso com essa grosseria que eu estou fazendo. O avião ele é bem sutil, ele é bem suave. Esses movimentos que eu estou fazendo aqui, estou fazendo eles mais bruscos para ficar bem visível, bem visual, para entender bastante do funcionamento. Mas a gente em voo jamais faz movimentos bruscos ali, porque o avião é muito sutil, é muito delicado. Então você vai ali nos mínimos ali, só de levinho, entendendo o comportamento da aeronave e fazendo aquilo que você precisa. Ok, senhores? Já mexemos com dois eixos, subir e descer, curva para um lado e curva para o outro. Agora falta o movimento direcional. Vamos botar esse avião voando aqui de novo? O movimento direcional. Deixa eu tentar estabilizar a minha aeronave. E agora eu vou mostrar para vocês o movimento de guinada. De onde sai o movimento de guinada? Lá dos meus pedais. Vamos aqui para o pedal, ó. Então olha lá. O piloto pressiona um pedal da direita a fundo e o nariz vai para a direita. Observem o nariz pressionando o pedal agora. Olha lá, ó. Nariz foi para a direita. Opa. Agora eu vou trazer o nariz para a esquerda. Observem. Pressionei o pedal da esquerda, o nariz vem para a esquerda também. Ok? O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o movimento do meu leme de direção. Justamente esse cara aqui atrás. Olha como ele está defasado aqui para um lado. Vamos focar no leme aqui agora, ó. Pedal para um lado, nariz para a direita, pedal para a esquerda, nariz para a esquerda, ó. Pedal para a direita, nariz para a direita, pedal para a esquerda, nariz para a esquerda. O que está acontecendo? A minha superfície leme de direção está mexendo também e fazendo atuar pelo mesmo princípio do profundor, a deslocamento de ar, né? Eu ter direções, meu eixo direcional afetado. Ok, pessoal? Também é por aqui que o piloto faz movimentos em solo, guia a aeronave em solo. Vou levar essa aeronave lá para a terra para vocês agora, para vocês observarem um detalhe bem interessante, que inclusive é pergunta das provas dos pilotos aí da ANAC. Então vou descendo o avião de qualquer jeito aqui de forma bem simples também, porque o que interessa é mostrar para vocês o movimento aqui. O que mais que acontece? O que mais que é básico vocês saberem? Que quando o piloto, por exemplo, pressiona o pedal, vamos pressionar o pedal aqui, vamos neutralizar, vamos pressionar o pedal da direita e olhar o que acontece aqui com o leme. Ó, pressionei o pedal da direita, ó o leme, ó, foi para a direita. Mas outra coisa também acontece, pessoal. Aqui por dentro tem uns cabos esticados que vão conectar o leme de direção com o trem de pouso de nariz, essa rodinha aqui, ó. E portanto, quando eu mexo no leme, olha a rodinha aqui, ó. Ela vai junto, tá vendo, ó? O meu trem de pouso de nariz é responsável por fazer também o movimento direcional, que é ele que faz o avião em solo fazer curvas, ó. É através desse trem de pouso, como se fosse um carrinho de supermercado ali, que eu consigo fazer o movimento direcional da aeronave em solo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa vinda aqui para o simulador, para mostrar um pouquinho desses movimentos para vocês. Nós vamos voltar ali para a aula apenas para despedir. Espero que você tenha curtido. Vamos lá. Bom, pessoal, voltamos aqui para encerrar, então, fazendo um grande review. Nós temos 3 eixos, já falei para vocês. Eixo vertical, eixo lateral, eixo longitudinal. Esses eixos estão associados com movimentos da aeronave. Então, rolagem,
através de emprego do manche aqui lateralmente, arfagem ou tangagem, que é o movimento de subir ou descer a aeronave, cabrar e picar. O movimento de subir chama cabrar, o movimento de descer chama picar. Puxando o manche para trás, a aeronave sobe, empurrando o manche, a aeronave desce, atuando no profundor, ok? Sendo que a rolagem a gente atua nos ailerons, aqui aos externos da asa, ok? E movimento direcional feito ali pelos pedais, ok? Então, movimento direcional feito pelos pedais das aeronaves. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de conhecimentos técnicos. Nós vamos agora para a próxima aula, que é regulamento de tráfego aéreo, e entender um pouquinho dessa matéria super importante, que é a parte regulamentar, a parte refinada ali das regras de voo como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Fica por aí, que a gente vem para a aula número 3 de regulamentos. Daqui é o Comandante Dantas na escuta.